Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O financiamento da infraestrutura dominou o último painel do Fórum Nacional de PPPs 2025. Governo e mercado discutiram riscos, debêntures e os desafios para ampliar investimentos no país. O futuro do financiamento da infraestrutura dominou o último painel do Fórum Nacional de PPPs 2025, realizado pelo PPI, Banco do Brasil e Apex Brasil, em Brasília. O debate reuniu governo e mercado para discutir riscos, cenários e o papel das debêntures incentivadas na expansão dos investimentos no país. Participaram representantes do Tesouro Nacional, BNDES, Ambima, ABDIB, Banco do Brasil e Ministério da Integração. Um dos pontos centrais foi o impacto da debêntures sobre a curva de juros e o custo de financiamento. Ao contrário, eu sou super militante do setor de infra, mas eu estou evidenciando que tem um problema. A dosagem está começando a ficar excessiva e está começando a gerar um prejuízo para todo mundo. Eu fiz uma entrevista recente que eu calculei, grosso modo, talvez está custando, as incentivadas está custando 40, 60 bilhões por ano de subsídio implícito, do efeito que ela está gerando da ausência, né, do imposto de renda e no quanto ela está gerando de prêmio na curva do Tesouro. Se eu fosse dar um subsídio direto para o setor, seria melhor para todo mundo. 60 bilhões de reais de subsídio direto para o setor de infra seria melhor do que o benefício que ele tem de tributação da incentivada. Então está ficando no meio do caminho, o que a gente chama de um custo perdido. A gente está perdendo um recurso além do necessário. Então tem um debate aqui. Claro que tem todo um ciclo de crescimento, que teve um impulso e agora talvez comece um processo de estabilização, mas de fato ele é um debate que precisa começar a ser feito. Com a BDIB a gente tem debatido o assunto de uma forma de alto nível aqui, buscando entender, então, assim, como que a gente garante um crescimento que seja sustentável, que atinja esses percentuais que o Tadino comentou, de subir essa régua cada vez mais, mas sem gerar um efeito que acaba sendo prejudicial para a economia como um todo e para o próprio setor, com esses efeitos indiretos que retornem. A avaliação foi rebatida pela BDIB, que defendeu que o instrumento foi essencial para elevar os investimentos em infraestrutura a 2,2% do PIB, patamar considerado suficiente para reduzir o déficit histórico do setor. E não foi só o Tesouro que apontou mudanças. O BNDES também destacou a transformação do mercado de funding e o papel das debêntures para atrair o capital privado aos grandes projetos de infraestrutura. Eram operações que eram praticamente 100% dependentes do BNDES, em termos de funding. Era muito subsidiado, né? Era TJLP, bastante subsidiado. E o que a gente fazia para, pelo menos, compartilhar o risco era pegar o funding do BNDES e trazer os bancos privados junto para compartilhar o risco, mas com o funding do BNDES. E esse modelo ele é claramente insustentável, né? Com o tamanho do gap de infraestrutura que a gente tem no Brasil, é impossível você depender, né, majoritariamente de um único banco de desenvolvimento público, né? Então essa evolução acho que foi muito saudável. As debêntures começaram a crescer muito, o BNDES de 2023 para cá começou a usar muito as debêntures para financiamento, então os grandes projetos de infraestrutura, praticamente todos, são financiados via debênture e trazendo o mercado de capitais. E aí, para dar passando 10 anos, para dar um exemplo muito emblemático também de como tem sido essa atuação. Em 2023, começou o ano, teve a crise da Americanas, né, da Light, o mercado de debêntures fechou. No BNDES a gente estava com alguns mandatos muito grandes que estavam em risco justamente porque com o mercado fechado, a tendência era ter essa dependência exclusiva do BNDES, eram projetos muito grandes. E um deles era Águas do Rio. A gente estava estruturando uma emissão de 5,5 bilhões, que até então seria a maior do mercado. Depois teve outras maiores, mas até aquele momento era a maior do mercado. Então acho que de fato mudou muito, completamente o panorama de financiamento. Isso é muito saudável. Isso permite que o BNDES se concentre nos projetos em que de fato precisa de um olhar mais cuidadoso, de assumir risco de projeto, de fazer o financiamento de longo prazo. Permite liberar, né,
o balanço do banco de projetos mais maduros, projetos com menos risco. O debate também abordou barreiras para avançar, a baixa participação do investidor institucional, a necessidade de capacitação para estados e municípios e a expansão de mecanismo de garantia. O Banco do Brasil projetou 20 bilhões em operações garantidas pela União em 2025 e destacou a criação de estruturas para apoiar governos locais. Já o Ministério da Integração reforçou iniciativas como a plataforma PPP Flix e o FDIRS, voltado ao desenvolvimento de projetos regionais. Apesar dos desafios, governo e mercado convergem, que o país vive um novo ciclo de financiamento, mais diversificado, competitivo e com instrumentos capazes de sustentar a expansão de concessões e PPPs nos próximos anos. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma nova resolução que acaba com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A mudança passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. O candidato vai continuar sendo obrigado a fazer as provas teóricas e práticas, mas poderá realizar as aulas em diferentes plataformas ou até com instrutores autônomos, que passam a ser autorizados pelo governo. A carga mínima de aulas práticas cai de 20 para 2 horas e o próprio veículo do aluno vai poder ser utilizado no exame. Segundo o governo federal, o objetivo é reduzir custos e facilitar o acesso à CNH, já que mais de 20 milhões de brasileiros ainda dirigem sem habilitação. E o Ministério dos Transportes desmentiu uma informação que circulou nos últimos dias. Bicicletas, patinetes e cadeiras de rodas elétricas não vão pagar IPVA em 2026. É falsa a informação que bicicletas, patinetes, skates ou cadeiras de rodas, mesmo em versões elétricas, estarão sujeitas ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, em 2026. De acordo com o Ministério dos Transportes, equipamentos motorizados leves não precisam de placa ou habilitação, desde que tenham potência de até 1.000 watts, velocidade máxima de 32 km por hora e respeitem limites de tamanho como a largura de 70 centímetros e distância entre os eixos de 130 centímetros. Agora, veículos que possuem potência maior do que isso, eles já se enquadram como ciclomotores e, portanto, precisam ser registrados e licenciados. A resolução número 966 de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, prevê que bicicletas e veículos autopropelidos, ou seja, que se movem por conta própria, sem depender de força externa para propulsão, não são sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. Essas exigências são aplicadas aos ciclomotores, veículos de 2 ou 3 rodas com motor próprio e velocidade máxima de 50 km por hora. Nos casos desses veículos, é necessária ainda a habilitação nas categorias A, C, C ou A. Cadeiras de rodas são isentas. O que a norma vigente prevê é o período de adaptação até 31 de dezembro deste ano para ciclomotores vendidos sem homologação. A regra não cria novas obrigações, somente concede prazo para que os proprietários regularizem veículos adquiridos sem conhecimento da medida. Muitas pessoas têm procurado a Senatran para esclarecer se cadeira de roda estão dentro desse rol de veículos que precisam de regulamentação. Primeiro ponto, que cadeira de roda são equipamentos destinados à acessibilidade das pessoas. Então, por isso, por si só, fazem parte da forma como uma pessoa com deficiência utiliza para se locomover e, portanto, não estão inseridas nessa regulamentação. Elas podem ser utilizadas livremente pelas pessoas que precisam usá-las, Então não são classificadas nem como bicicletas elétricas, nem como autopropelidos, nem como ciclomotores. O Aeroporto Internacional de Salvador vai ser o primeiro do Brasil a abastecer voos comerciais com um combustível sustentável de aviação, o SAF. A operação começa agora em novembro e segue até dezembro de 2026. 2 voos diários, um da Gol e outro da Latam, vão usar uma mistura com 10% de SAF puro, capaz de reduzir em até 80% as emissões de gases de efeito estufa. O produto é importado da Ásia e produzido a partir de óleo de cozinha usado.
A iniciativa é do governo da Bahia, em parceria com a Vibra, primeira empresa a trazer o SAF ao Brasil em escala comercial. O aeroporto de Salvador também é o primeiro das Américas a atingir o nível máximo de certificação em redução de carbono. E a Associação Comercial de Santos realiza na quarta-feira o encontro ESG Soluções que Inspiram Negócios. A discussão promove o diálogo sustentável entre empresas da área onde está o maior porto do país. O encontro é para promover a discussão da sustentabilidade e a inovação dentro do sistema portuário e vai reunir empresas, especialistas e líderes do setor. Na programação, os participantes vão poder conhecer casos reais de negócios sustentáveis e iniciativas de impacto social dentro das empresas. Neste encontro, nós teremos uma palestra magna com a consultora Elaine Cota. Nós teremos a apresentação de cases inspiradores dos nossos associados, dos membros do comitê e de parceiros em relação aos eixos ESG. E depois nós teremos a participação do professor da Unisantos, Kleber Ferrão, que trará os projetos em relação à resiliência climática urbana da nossa cidade para compartilhar com a sociedade. As inscrições são gratuitas. Os organizadores pedem a doação de toalhas limpas, que serão encaminhadas para a Casa do Sol, uma instituição que acolhe pessoas em vulnerabilidade social na cidade de Santos. Reforçando, as inscrições podem ser feitas pelo site que está aí na tela, bit.ly/regulamento_ESG. A nova temporada de cruzeiros do Porto de Itajaí começou neste domingo com a chegada do navio Costa Diadema, que trouxe mais de 4.000 passageiros e mais de 1.000 tripulantes para a cidade. Nesta escala, quase 1.000 passageiros embarcaram e mais 1.000 desembarcaram. A previsão é de 31 escalas até o início de 2026, com média de 3.000 turistas por parada, segundo a CLIA Brasil. Na temporada passada, mais de 150.000 pessoas passaram pelo terminal, com uma injeção de 121 milhões de reais na economia de Itajaí. E o superintendente do Porto destaca a importância desta primeira escala. Vamos ouvir. Foi um grande sucesso. Centenas de pessoas desembarcaram aqui em Itajaí, outras embarcando para prosseguir viagem no Costa Diadema, o comércio funcionando, a rede de restaurantes, de entretenimento da nossa cidade, a economia como um todo é bastante aquecida, os prestadores de serviço, a mão de obra que foi chamada, enfim, um grande sucesso. O navio atracou na hora certa, está se despedindo na hora certa, mostrando a eficiência do nosso porto e Santa Catarina e Itajaí como destino turístico importante para o nosso estado e para o nosso país. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do Porto de Santos, o maior da América Latina, porque a Polícia Federal prendeu 2 homens e apreendeu quase 1,5 tonelada de fios de cobre no Porto de Santos. Esse material estava num terminal portuário na região da Alemoa, aqui na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. 2 homens foram presos então em flagrante durante essa ação e a equipe policial em patrulhamento embarcado com o apoio do BAEP identificou um barco com atitude suspeita. Ao perceber a aproximação, o condutor tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. E no interior desta embarcação, então, foram encontrados diversos rolos de fio de cobre. Próxima a ela, uma segunda embarcação também foi abordada e nesta também havia uma grande quantidade do mesmo material furtado. 2 pessoas então foram detidas e conduzidas à delegacia da Polícia Federal em Santos. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. Um avião caiu em Confresa, no Mato Grosso, na tarde da última sexta-feira. 2 pessoas morreram. Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento da queda, que aconteceu próximo ao aeroporto da cidade, em um terreno próximo a um depósito. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A Airbus recomendou na última sexta-feira a suspensão dos voos de 6.000 aeronaves do modelo A320 por causa de uma vulnerabilidade à radiação solar que pode afetar softwares de controle de voo. No Brasil, as companhias Azul, Gol e Latam Airlines operam esse tipo de jato,
mas informaram que não foram atingidas pelas especificações do recall. Nesta segunda-feira, a fabricante pediu desculpas pelo desafio logístico e afirmou que menos de 100 aeronaves no mundo ainda precisam de reparos mais complexos. As buscas pelo britânico de 76 anos que caiu de um navio de cruzeiro na última quinta-feira foram oficialmente suspensas. O passageiro que passeava de férias a bordo do Marella Explorer 2 caiu no mar enquanto a embarcação seguia rumo à ilha La Gomera. A Guarda Costeira Espanhola realizou operações intensas na região, mas sem novas informações desde então, as autoridades decidiram encerrar as ações ativas de resgate. Um alerta permanece enviado a navios e embarcações que cruzam a área para comunicarem qualquer sinal do idoso. Com a expectativa de aumento no fluxo de passageiros nas estações durante o fim de ano, o metrô de São Paulo ampliou a oferta de trens. Desde o dia 29 de novembro, as linhas 1 azul e 3 vermelha operam com reforço na frota, além de incremento no número de seguranças. Segundo o governo estadual, o aumento do efetivo será mantido nos fins de semana até a semana do Natal. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Eu volto amanhã, terça-feira, com mais informações. Até lá!